Olá! O decreto de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro foi assinado pelo presidente da República no dia 16 de fevereiro. De acordo com o documento, o objetivo é pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. No dia 20, a medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e ela está prevista na Constituição de 1988, mas nunca tinha sido aplicada até agora. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação do presidente da Comissão para Assuntos de Segurança Pública da Câmara de Campinas, o vereador Tenente Santini, do PSD. Também contamos com a presença do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o vereador Carlão, do PT, e ainda com o professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Mas antes, nós vamos saber o que os cariocas pensam sobre essa intervenção na reportagem da TV Brasil. Na terra e pelo ar. A Polícia Militar foi bastante vista na orla da Zona Sul Carioca no primeiro domingo do Rio sob intervenção federal na segurança pública. Eu acho que merece essa intervenção. Quem sabe a gente muda a opinião das pessoas em relação à política. Todos os bairros na mesma situação, sendo Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Então, a área de Niterói, São Gonçalo. Então, chegou um ponto aqui que vamos torcer para as coisas agora darem certo. O presidente Michel Temer designou o general do Exército, Walter Braga Neto, como interventor. É ele quem comanda agora as polícias civil e militar, o Corpo de Bombeiros e a administração penitenciária. Em tese, nós passamos a ter dois governadores. Um que cuida só da questão da segurança pública, que é o interventor, e outro que cuida das demais questões que interferem no cotidiano do cidadão, que é o governador. A intervenção federal nos estados não é uma medida militar. Está prevista na Constituição de 1988, mas nunca tinha sido aplicada até agora. Precisa ser feita por decreto, estipulando prazo e condições, e deve ser submetida à aprovação do Congresso Nacional. Atual comandante do Comando Militar do Leste, o general Braga Neto foi o responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos de 2016. Trabalho que integrou ações das polícias locais com as polícias Federal, Rodoviária Federal e Força Nacional, além de homens de Marinha, Exército e Aeronáutica. A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro vai até o dia 31 de dezembro. Ainda não foi divulgado o planejamento do que vai acontecer nos próximos 10 meses. Ao povo do Rio, resta a expectativa de dias melhores. Já que o Exército não tem guerra, pelo menos a guerra daqui, né? Eles consigam, conseguir não, vai conseguir. Quando não fazer um serviço social sério, uma política séria, não vai resolver nada. Não adianta botar a Polícia Federal, Exército, botar o que for, não vai resolver nada. E por aqui a gente vai discutir quais os efeitos, tanto na política quanto na segurança dos estados, com a opinião dos nossos convidados. Eu vou começar com o professor Wagner Romão. Seja bem-vindo, professor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, a gente até, quando ligou para o senhor, falou intervenção militar, o senhor já nos corrigiu, não, intervenção federal. O que é mito e verdade, na sua opinião, nesse momento, quando se fala em intervenção federal? Seja bem-vindo. Obrigado, Mirna. Prazer estar aqui com os vereadores. Olha, a intervenção, né, ela é uma atitude bastante forte, né, do governo federal para com os estados. Se a gente for pegar nas últimas que ocorreram, né, lá no início da República, naquele momento bastante conturbado, nos anos 10, nos anos 20 do século passado, ela ocorria em geral para dirimir dúvidas sobre as disputas de facções, né, daquelas elites políticas nos estados. Então, como a reportagem mostra, né, ela é prevista na Constituição, mas nunca tinha ocorrido, né? Essa pergunta de mito e verdade, né, eu acho que os próprios militares, né, o general Braga Neto e o próprio general Vilas Boas, né, que comanda o Exército, tem muitas dúvidas, né, sobre o quanto essa intervenção ela pode resultar em ganhos, né? Infelizmente, eu acho que o fato de ter sido uma... É claro que o Estado do Rio de Janeiro está numa situação de calamidade muito grande, né? E não é só na área da segurança, é na área da saúde, é na área da educação,
talvez em todas as áreas de atuação do Estado, né? Eu acho que passa uma imagem um pouco equivocada, interessante as duas últimas falas, né, de que o problema da segurança ele pode ser resolvido apenas por uma questão de força, né, ou por uma intervenção na área de segurança pública. Eu não tenho dúvida que essa calamidade na questão da segurança no Rio, ela tem absolutamente tudo a ver também com as calamidades na saúde, na educação, nos programas sociais. Então, acho que é um pouco nesse sentido que a gente deve pensar e tirar um pouco desse peso, né, sobre a intervenção, sobre a resolução dos problemas do Estado do Rio. Eu penso que não vai ser, infelizmente, dessa forma que os problemas vão ser resolvidos, né? Tá ótimo. Então, e agora a gente vai falar com o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara. Seja bem-vindo, vereador Tenente Santini. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse seu posicionamento. O senhor é a favor ou contra e por quê? Então, Mira, eu corroboro com algumas questões que o professor colocou. Eu acho que só discordo em alguns pontos, mas assim, a intervenção no Rio de Janeiro é essencial. Ela vai resolver o problema da segurança do Rio? Não vai. Mas nada resolve o problema de tudo numa canetada única, numa postura única. A situação no Rio está caótica, como assim com vários estados do Brasil estão caóticos. A polícia local, apesar de eu considerar que são heróis, que viveram até hoje sem uma tropa de reforço e sobreviveram, e morreram e combateram o crime, são heróis, estão lá, mas não tem mais condições de dar o combate ao crime que deve ser dado. Então a intervenção militar, essa intervenção federal, chefiada por um militar, né, professor, eu acho que ela é uma situação essencial, emergencial, que não vai solucionar. Mas paralelo a isso, está tendo também uma estruturação da polícia. Isso que eu acho que é bacana. Não vai conseguir fazer em 9 meses, 8 meses. A estruturação demora 3, 4 anos, mas tem um caminho, né, de mudança do comando, de uma corregedoria mais forte em cima dos policiais, de um processo de treinamento e estruturação de equipamentos para as forças policiais locais. Então, se isso acontecer realmente, a tropa das Forças Armadas na rua, dando uma proteção, um combate ao crime, uma estruturação melhor, não vai resolver. Porque realmente o professor está correto. Segurança pública nós não fazemos somente com tiro e com fuzil. Também fazemos. Mas se não tiver uma estruturação realmente social, econômica naquele estado, a fomentação de negócios, de empresas que queiram ir para o Rio de Janeiro para trazer dinheiro, para isso ser revertido para a educação, para a saúde, para uma questão social melhorada, realmente vai ser enxugando o gelo. Mas meu posicionamento é que, neste momento, a intervenção ela é essencial para o povo carioca. Nós vimos a opinião do povo. Quem mora lá sente, né? Eu sou nascido no Rio, tenho muitos amigos lá e o pessoal tá confiante nessa situação. Meu medo é o que vai vir depois disso, né? Quanto tempo vai se perdurar? Qual vai ser a consequência disso para aquela tropa que está combatendo lá? Que é fácil, coloca o soldado lá, dá um fuzil para ele. E quando matar um cara? Matar um bandido com um fuzil na mão, o que vai acontecer com ele? Vai ser expulso, vai ser preso, vai pagar advogado do bolso dele, que acontece isso hoje? Quais serão as regras de engajamento isso aí? Como é que vai ser a proteção jurídica desses militares que lá estão? Essa é a minha preocupação maior do que tudo. Nós colocamos o pessoal lá, que são jovens, 20, 25, a média de idade lá é 25 anos militares, a maioria com pouca experiência de lido com o combate urbano, né? Porque nem era até então a previsibilidade de trabalho. O máximo que teve, como eles mostraram aí, foi a questão da Copa, do Haiti, não é isso? A grande maioria tem uma experiência de Haiti, tem uma experiência que alguns até vieram até do alemão, da Maré realmente, outras operações. Mas eles não têm ainda o cotidiano que o policial tem, que é do dia a dia, com a comunidade, com a população, com o bandido. Minha preocupação um pouco está nisso aí. Como é que nós vamos proteger nossos militares que estão lá? Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, que agora nós vamos saber a opinião do presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal, o vereador Carlão do PT. Vereador, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse se é contra ou a favor e por quê. Obrigado, Mina. Cumprimentar aqui o professor, o meu colega de Câmara, Tenente Santini. Eu sou contrário. Isso me preocupou muito, porque mostra uma incapacidade do Estado brasileiro em tratar das questões de segurança, né? Vai testar uma medida de uma intervenção federal hoje, se não der certo, vai testar outra amanhã, sem pensar num todo, porque o problema de segurança hoje, ele não está localizado somente no estado do Rio de Janeiro, mas tão grave quanto o Rio de Janeiro, o crime organizado toma conta
principalmente de dentro dos presídios, que é onde se forma e administra as quadrilhas dentro do presídio. Então, essa intervenção, no meu ponto de vista, ela pode trazer graves consequências, ela traz uma sensação de segurança para a população que não está aguentando mais tantas mortes, tantos crimes, em particular os crimes dos policiais, que são os agentes que deveriam estar tendo sua vida preservada, e são os que mais estão sofrendo por uma falta de uma política de segurança que enxergue não só a segurança como força, mas como comportamento, como educação, como questões sociais. Então, tem que haver uma intervenção no conjunto do Estado, principalmente na reforma judiciária. Porque você tem uma polícia que prende e você tem o Gilmar Mendes que solta. Então, essas coisas, elas não, se não houver uma combinação de uma intervenção que possa atacar o problema na raiz, nós podemos ter um agravamento, porque eu fico imaginando uma tropa militar com um armamento pesado avançando numa favela do Rio de Janeiro. Nós sabemos muito bem quem é que paga o pato quando essas intervenções são feitas dessa forma. Tá certo. Então, a gente vê aqui a opinião, mas vamos ver os impactos que isso gera. Por exemplo, para nós, nós estamos a mais de 500 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. De que forma, professor, essa decisão naquele estado pode, de certa forma, aí, intervir ou, de alguma forma, ter uma reação aqui em São Paulo, por exemplo? Acho que você deve estar se referindo a um pouco aquele fenômeno, né, que acontece quando a polícia, né, atua de maneira mais forte numa determinada região da cidade até, né, ou do país, né, e há esse deslocamento, né, de pessoas que estão à margem da lei para outros estados. Né? Não, tanto que é uma preocupação que os governadores dos outros estados se reuniram em Brasília com o presidente da República justamente por conta disso. E agora, como nós vamos reforçar as estradas, o que nós vamos fazer? Então, acho que esse é um problema que o próprio vereador Carlão aqui colocou, né? Quer dizer, não se trata... É claro que o Rio de Janeiro permanece sendo o grande portal de entrada do país, né? Logo quando o interventor, né, o general interventor assumiu essa tarefa difícil, né, ele mencionou, ele disse assim, olha, tem muita mídia na questão da violência no Rio de Janeiro, e tem mesmo, né? Lá está a sede da Rede Globo, lá está a sede de uma série de outros canais de televisão, e não é à toa que é a partir dali que se faz essa intervenção. Esse problema é um efeito colateral muito sério, né? Porque à medida que não se... É claro que não vai se exigir, né, que o atual governo vá resolver o problema da segurança desde lá de Brasília, né, que essa é uma questão histórica, cultural no Brasil, de décadas e décadas a fio, talvez séculos, né? Mas esse tipo de ação muito focada numa determinada área, sem que haja uma preparação nos outros estados, e me parece até que foi uma ação de rompante, né? Uma ação que percebeu-se ali no período do Carnaval, que havia um clima, né? Algumas cenas muito fortes, né? Que apareceram nas televisões, né? E aí, como uma resposta de rompante, vem a intervenção. Então, acho que uma ação dessa, que é muito séria, muito grave, né? Quer dizer, ela atua no Pacto Federativo, ela, de certo modo, movimenta o Pacto Federativo, a gente não sabe exatamente para onde, né? Ela realmente precisa ser muito bem pensada. Então, acho que provavelmente haverá consequências, sim, né? Os profissionais de segurança pública, os gestores de segurança pública, e eu não diria só das áreas fronteiriças, não. Acho que de todo o Brasil passam a se preocupar, né, com o que pode acontecer a partir daí, né? Então, acho que é uma preocupação muito legítima e nós devemos ficar atentos com relação a isso no diálogo, né, com nossos governantes também. Sim, agora o professor mencionou, por exemplo, a questão da mídia. E eu pergunto a vocês, essa ação seria mais uma resposta à mídia ou, de fato, uma resposta à sociedade? Vereador Tenente Santini. Só fazer um comentário, né? Em 2010, quando teve a invasão do Complexo do Alemão, que entrou a Marinha, Exército, a Aeronáutica, a polícia entrou, eu estava na rota na época e nós sofremos a consequência imediata. Na mesma semana,
Guarujá, Santos, Praia Grande, São Vicente, todos os morros foram tomados por cariocas. E o pessoal vinha com dinheiro do Complexo do Alemão, com dinheiro na mão, e compravam pontos de tráfico e fizeram uma fusão momentânea do PCC com o Comando Vermelho, por exemplo. Então nós subíamos nas comunidades, estavam todas as paredes pichadas, PCC, CV, fusão. Então nós sofremos o reflexo imediato, até porque o traficante também não quer ficar entrando em confronto toda hora. Ele está lá, está fácil para ele, domina um ponto estratégico, aquele morro dele, o exército tomou, foi embora, continua ganhando dinheiro vendendo droga. A profissão de carreira dele, isso que eu deixar claro, só para posicionar, o traficante não é o coitado que está lá para ajudar a população, ele está lá para ganhar dinheiro, para ficar rico. E ele vive para ganhar dinheiro, ficar rico e fomentar as pessoas que trabalham com ele. Então se não está ganhando dinheiro aqui, eu ganho dinheiro lá. Com relação à questão da mídia, a meu ver, nós temos que esquecer um pouco a questão política disso aí. A meu ver, o estado do Rio é caótico? É. O estado da Bahia é caótico? É. São Paulo, alguns locais, está caótico a segurança? Sim. Então, independente da questão política, da questão da imprensa, nós temos que levar o problema é preto no branco. E tem um problema, justifica uma intervenção militar? A meu ver, sim. A maneira que foi feita foi errada, foi feito de supetão. São críticas realmente que, inclusive, o Exército, ele não está feliz com isso, contente. Sim. Então, porra, que bom, vamos lá agora. Sim. Não está. Ele cumpre missão. O presidente deu uma ordem, eles cumprem. Ok. Então, a questão da mídia, da política, eu acho que tem que ser levada em segundo plano. A questão que nós temos que debater é necessário? Sim ou não? A meu ver, é necessário e essencial nesse momento. Tá certo. Inclusive, no próximo bloco, porque a gente está indo para o intervalo, queria que o senhor falasse um pouquinho, já que o senhor estava trabalhando em 2010 naquela ocasião, no caso do trabalhador, do policial, o que naquele momento vocês têm que mudar de tática de trabalho, de que forma isso influencia para o trabalhador que, independente dele ser de uma força armada, ele também tem as suas questões, tem a sua família e uma série de coisas, mas o senhor vai falar daqui a pouquinho, que nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute a intervenção federal no Rio e as consequências até para nós aqui de Campinas e região. Nós estamos com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, o vereador Tenente Santini, também com o professor Wagner Romão, que é professor de Ciência Política da Unicamp, e com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o vereador Carlão, do PT. Vereador, nós ouvimos aqui essa questão de pensar na comunidade, falar a respeito, né, de quais são as consequências. E antes até de o senhor dar a sua opinião, eu queria continuar o pensamento do bloco anterior, em que o vereador Tenente Santini falou da época em que trabalhava, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas consequências para o policial, que é um trabalhador e tem que lidar com essa situação. Então, naquela época, né, nós estávamos acostumados a entrar nas comunidades e atuar de uma maneira. A tropa de elite de São Paulo já sabia, o cara, né, mapeado todas as comunidades de São Paulo, e não tem nenhuma, até hoje não tem uma comunidade que nós não consigamos entrar. Então a Polícia Militar de São Paulo, graças a Deus, ela consegue entrar em qualquer comunidade e fazer o seu trabalho. Mas na época nós mudamos, nós começamos a ver técnicas que em São Paulo não tinha. Então, por exemplo, o Guarujá tem o Morro do Macaco. O Morro do Macaco é um morro, realmente, que é uma comunidade. E foi a primeira vez que nós vimos realmente olheiros com fuzis na mão, com metralhadoras na mão, com sacola de drogas, com rádios, que é um padrão muito utilizado no Rio de Janeiro. Então nós tivemos que mudar várias técnicas nossas, várias táticas, para não colocar a vida do policial em risco. Fora as ameaças de morte, fora os policiais que morreram executados na mão desses criminosos, que não foi pela vinda dos cariocas para São Paulo, né? Mas foi um fortalecimento do crime organizado depois da entrada das forças nacionais, das forças militares no Alemão, vieram para cá com know-how e trocando experiência, né? Igual empresa, né? Você faz assim, faça assado, vamos juntar aqui, achar uma técnica melhor. Então a polícia também teve que se adaptar para proteger seus policiais. Tá certo. Então, vereador Carlão, o senhor inclusive mencionou a questão também de mudanças no judiciário para que essas ações efetivas e até outras que possam vir, elas realmente deem algum efeito na sociedade no que diz respeito à violência. O senhor mencionou também que nós
poderíamos ter uma sensação de violência, de segurança, desculpe, o que não significa necessariamente que estamos seguros. Nós já tivemos nesse primeiro final de semana, inclusive, nós tivemos no Rio de Janeiro um novo fim de semana de violência. Quando o senhor acredita que a gente possa começar a ver efeitos ou se isso vai demorar esses 10 meses? Qual a avaliação que o senhor faz dessa resposta que a sociedade precisa? Eu penso que essa intervenção federal ela não vai trazer a resposta que nós esperamos. Porque é uma intervenção que, do meu ponto de vista, ela está sendo feita de forma muito errada. Porque, veja bem, é necessário conhecer muito firmemente o que é o crime organizado aqui no país. Se não tiver esse entendimento, essa compreensão, a gente ataca os caminhos, muitas vezes, de forma errada. Porque hoje, o dono do crime organizado, a maioria das vezes, ele não está lá dentro do morro. Quando ele não está dentro, quando ele não está encarcerado, ele está nos bairros nobres das nossas cidades. É preciso atacar, fazer uma intervenção do ponto de vista econômico do crime organizado. É preciso você fazer uma intervenção na polícia, porque hoje o armamento da polícia, a condição do policial é desfavorável para enfrentar um crime como esse. E não tem como a polícia sozinha, sem o judiciário, sem as mudanças necessárias no judiciário, poder fazer o combate ao crime organizado. E sem o Estado junto para a aplicação de políticas públicas que possa fazer a proteção do cidadão que fica lá na ponta, que é ele que sofre as consequências. Porque hoje a venda de droga é uma das atividades do crime organizado lá no morro. Você tem outras através de internet, venda de botijão de gás, a tomada que eles fazem do comércio. Então tem que haver uma conjunção dessas várias frentes de ações para que a gente possa, num curto espaço de tempo, ver. Nós vivemos aqui em Campinas, a semana passada, o assalto, a facilidade com que o crime organizado entrou dentro do aeroporto e levou aquele montante de dinheiro. Então, não está longe de nós esse grau de violência, essa capacidade do crime organizado. Então, o que precisa fazer essas intervenções coletivas nessas várias frentes para que os efeitos sejam feitos de forma mais organizada. Reconhecemos o papel fundamental que tem a polícia, mas nós também achamos que o papel da polícia ela precisa entender que se não tiver a população junto, dificilmente ela vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, o papel da polícia cidadã é fundamental nesse momento, para que ganhe a população, não a população tenha a sensação de que o bandido é melhor do que a polícia. Então, precisa haver esse papel do policial cidadão para aproximar a polícia da sociedade e, conjuntamente, poder fazer um combate mais integrado. Professor, como a gente consegue fazer isso, então? Não é nada fácil. Agora, eu acho que tem alguns aspectos que a gente poderia comentar, né? A primeira coisa é que a gente não pode achar normal que um tanque de guerra esteja do lado de uma casa ou do lado de uma escola, ou que um militar, né, com a sua arma, né, potente, feita para matar gente, né, em guerras, esteja do lado ou revistando mochila escolar de criança na favela, né? Acho que a gente não pode normalizar isso. Acho que isso não é normal para uma sociedade decente, né? Segunda coisa, eu acho que tem aspectos assim de gestão, né? Realmente, assim, eu acho que a gente ainda está engatinhando em termos de inteligência, de incentivar que as polícias científicas tenham a sua autonomia, tenham equipamento, né? Isso aí não dá voto, né? Isso aí não se mostra camburão por aí, não se mostra armamento pesado por aí, infelizmente, né? Uma coisa silenciosa, mas acho que esse é um aspecto fundamental. Um terceiro aspecto, vou falar só de mais dois, um terceiro aspecto é a questão territorial mesmo. E aí eu penso territorial, pensando da dimensão nacional do Brasil, né? A necessidade de um controle de fronteiras, em que a gente avançou, mas outro dia eu li no jornal que mesmo um programa que vinha sendo implantado ali na fronteira do Mato Grosso do Sul e Paraná, né, perdeu metade dos recursos no ano passado. Né? Então, ali que é uma área estratégica que o Exército precisa atuar, infelizmente houve essa descontinuidade na ação.
E aí tem a parte policial do enfrentamento nas áreas de conflito, digamos assim, nas áreas mais críticas, né? Que é exatamente, e aí é muito difícil mesmo, que haja uma compatibilização entre o enfrentamento ao bandido, o enfrentamento à pessoa que está cometendo um crime e a manutenção dos direitos e da vida das pessoas que moram nessas áreas, né? Então, acho que os procedimentos para isso já existem, né? E eles precisam ser incentivados. O último aspecto é o aspecto da questão das drogas, né? A gente teve um aumento do encarceramento que triplicou nos últimos anos, né? No estado de São Paulo, nós somos campeões disso, né? E muito por causa da questão da droga e da dificuldade de se diferenciar quem é o traficante, quem que é o consumidor da droga. Não tem muita clareza sobre isso, né? Então, isso acaba passando por uma ingerência do próprio juiz que determina que a pessoa vá presa. Então, enfrentar a questão das drogas, enfrentar de cara limpa o debate sobre a legalização das drogas, como há experiências em alguns países, né? Eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, aí é um pouco, não é do mito ou da realidade, mas é que a gente possa fazer essa discussão sem que, por exemplo, um professor de 88 anos, catedrático lá da Unifesp, né, foi acusado de fazer apologia ao crime, né, por discutir isso há tanto tempo, né? Eu acho que temos que fazer uma discussão madura sobre isso. A sociedade brasileira já passou do tempo de fazer essa discussão, né? Sim. Vereador Tenente Santini, até porque a gente mencionou, o professor mencionou essa questão, esses 4 aspectos, o senhor havia mencionado também justamente a condição que o policial tem, mas e quando se fala nesse debate, eu quero saber a sua opinião também do vereador Carlão do PT, de legalização ou de certa forma, será que drogas, se começasse a pagar imposto, será que a gente teria menos problemas? Só rebatendo uma questão que o professor comentou aqui, o que nós não devemos achar normal não é tanque de guerra nas ruas, homens com fuzis, militares revistando crianças. O que nós não devemos achar normal é um bandido com um fuzil na porta da escola. É um moleque entrando com a pistola dentro da escola, dando uma porrada na cara do professor. O que nós não podemos achar normal é criança de 10 anos traficando. Quisera eu ter um camburão, um carro blindado na porta aqui da porta da Prefeitura de Campinas. Nenhuma dessas coisas são boas, nem normais. Mas eu gostaria, né? Porque eu acho que a segurança faz parte da fomentação da economia do Estado, do país. Então, o que nós não devemos achar normal e nós não podemos aceitar mais é ter uma comunidade tomada pelo PCC. Isso aí é a ausência do poder do Estado, isso é a ausência do poder público com medidas sociais dentro daquele Estado, mas o cenário hoje em São Paulo é comunidades inteiras tomadas pelo PCC, que para você entrar no bairro, você tem que ter autorização para o chefe do morro ou você tem que ser revistado na porta. Isso eu não acho comum. Agora, para mim, se eu quiser lotar a rua de tanque de guerra, helicóptero do Exército, camburão da polícia, viatura da rota, ficaria muito contente. Por quê? Um cenário que poucas pessoas observam. Qual que é o impacto da insegurança na economia? O mundo é baseado na economia. Dinheiro que manda na população, em tudo. Eu tenho dinheiro, eu compro uma casa, eu compro um carro, eu pago um plano de saúde. E para ter dinheiro, como é que eu faço? Tem que ter indústria, tem que ter fábrica, tem que ter condições favoráveis para que o dinheiro entre na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. O problema da segurança, ele gera um déficit. Tem um estudo da Fiesp, por exemplo, que 9% da produção industrial de São Paulo é afetada pela insegurança. De que maneira? O cara rouba carro, tudo que é roubado não é produzido. Se não é produzido, existe um mercado paralelo. Mais ou menos 16 bilhões de reais por ano são jogados na indústria. Não falando nem do tráfico, estou falando só da receptação, do roubo de carro, do roubo de carga e assim vai. Então, o problema da insegurança, ela gera um problema de turismo. Por que o cara vai fazer no Rio de Janeiro? Por que um turista vai vir lá da França para passar férias no Natal e vai tomar um tiro? Então o país poderia ser um país rico, só de turismo, só de indústria aqui dentro, se nós tivéssemos uma segurança pública forte. Para isso acontecer, nós temos que botar tropa na rua, vamos colocar a tropa na rua. Nós temos que ter pensamentos mais pragmáticos, mais radicais um pouco. Nós aqui é muito conversado no Brasil e pouca ação. Então nós precisamos resolver. Precisa trazer dinheiro para o país, precisa trazer segurança para a população. Ah, mas vamos investir na educação, vamos. Quanto tempo isso demora para formar uma geração culturalmente educada? 30 anos, 25 anos, e enquanto isso, eu sou empresário, eu cidadão, eu que quero emprego, eu que sou pai de família, o que eu faço enquanto isso? Nós temos que ter uma resposta, algo tem que ser feito. O
problema do Brasil hoje, em todos os estados, não existem políticas públicas permanentes. Nossa política pública é baseada na campanha. É política de 4 anos. 2 anos e, no caso aqui de Campinas, a política de 4 anos, a reeleição acabou a política. Porque já foi reeleito, então acabou, não faz mais nada, deixa tudo acontecer, vamos levando aqui na barriga e deixa encerrar a questão. Então nós temos que ter políticas públicas de 20 anos. Por que os Estados Unidos é forte? Porque tem política de 30 anos, de 40 anos. Pode vir o Trump, pode vir o Obama. A política, eles mudam, influenciam muita coisa, mas algumas políticas públicas são enraizadas dentro do cenário executivo e político de um país mais forte. E isso não muda independente do gestor? Não, muda independente do gestor. É a maneira que ele vai botar a máquina para rodar, mais rápido, mais devagar, mas tem uma política definida. Né? Aqui no Brasil não temos política definida. Eu já recebi ordem do governador para entrar na comunidade e prender todo mundo. E no dia seguinte ele transferiu toda a minha tropa. Isso é uma falta de política. Por que a Colômbia conseguiu combater as Farc? Só mudando um pouco de foco aqui. Porque ficaram 12 anos, 15 anos brigando e matando o traficante, e prendendo, e desarmando as Farc. Hoje nós temos 1.500 dissidentes das Farc. Viraram um partido político. Foi feita também uma ação social, política por trás daquilo lá. Mas foi um trabalho, vamos fazer, vai vir o Uribe, que era o presidente, vai vir o próximo presidente, o combate é esse aqui, porque senão não tem jeito. O Brasil não. Vamos combater o PCC, põe o exército na rua, tira. O Comando Vermelho, tira. O policial matou bandido, tira da rua. O policial fez processo, expulsa o cara da polícia. Então não tem uma política pública. Não tem resguardo nenhum para aquela tropa que está atuando, atuar. O sistema judiciário, como o vereador Carlão falou muito bem aqui, ele é muito frágil. Então tem audiência de custódia. Eu vou lá, prendo um cara com fuzil, hoje, amanhã 24 horas ele é julgado, ele é liberado, está na rua de volta. Mas é o sistema judiciário, é para agilizar a favor do marginal, a favor do bandido. Nesse contexto, a discussão das drogas, vereador? A droga é um mercado, que é o terceiro maior mercado mundial, é um negócio trilionário. O lucro das drogas é muito grande. O cara compra 1 quilo de cocaína no Paraguai, na Bolívia ou na Colômbia, que é o caso do São Paulo, a R$1.000. E essa droga, se 1 quilo aqui é transformado em 5 e na ponta isso aqui vira mais ou menos R$50 mil. Então é muito difícil você combater um mercado que tem comprador, que o lucro é monstruoso, que você tem usuários para todos os lados que utilizam. Então, pessoal, vamos criticar a polícia, mas o cara vai lá comprar a cocaína dele lá na porta da comunidade. O que é isso aí? Não faz nada, eu só estou usando para mim só. Esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para o chefe do tráfico, que vai comprar arma para fazer roubo de carro forte, que vai fazer sequestro. É uma cadeia de dinheiro. Então, os Estados Unidos não conseguiu resolver o problema das drogas. Eu acho que é um problema mundial o problema das drogas, né? Só que tem que ser combatido. A gente não vai resolver o problema. Nós temos que ter política incessante, criar uma polícia só para isso, um serviço de inteligência estruturado, articulado, que é agora que o Ministério da Segurança está tentando fazer, né? Criar um sistema único de segurança, que eu acho excepcional isso, que a Polícia Federal, a Militar, a Rodoviária, a Polícia Civil, a Técnico-Científica, o sistema de inteligência das cadeias estarem integrados dentro de um sistema de inteligência. Demorou para o país fazer isso, demorou muitos anos. Então, o problema das drogas tem solução? Não tem, mas tem como remediar o problema das drogas e tem que ser feito. A liberação da droga adianta alguma coisa? Não. Na minha opinião, a liberação das drogas não adianta em nada. Por quê? Tem que pensar antes. Por que não podemos... Por que a droga é um crime? Não foi de graça que a droga virou um crime. Assim como o álcool também deveria ser um crime, a meu ver. Porque ela gera uma instabilidade psicológica na pessoa que utiliza. Automaticamente, a pessoa ela não está no estado emocional dela normal. Automaticamente, ela está propícia a cometer um crime que ela não cometeria se tivesse uma situação de normalidade psiquiátrica. Então, o problema não é liberar a droga para fazer um problema de segurança. O problema é por que a droga é crime. É crime que tem algum motivo para ser crime. Então, eu não posso liberar. Eu liberei. Agora todo mundo cheirando pó aqui na porta da escola. Quem tem algum familiar, algum amigo que é usuário de cocaína, de crack, sabe qual a alteração que ele faz. A pessoa fica alterada, fica mais violenta. Então, mas só um momento. Só para concluir, professor, então, meu ver, não adianta liberar. É lei mais forte, autonomia para a polícia e o judiciário, um sistema carcerário que condiza numa simbiose que faça a máquina da segurança estar sempre prendendo pessoas e punindo aqueles que estão acabando com a nossa sociedade. Não, só queria comentar que quando a gente fala liberar,
talvez não seja uma boa palavra, mas a regulação, concordo, das drogas, eu acho que é fundamental, porque assim, acho que nós estamos ainda os Estados Unidos não resolveram o problema das drogas, porque eles realmente nunca enfrentaram essa possibilidade. Inclusive, em alguns estados, isso começa a aparecer como uma alternativa, né? Também não acho que vá resolver, né? Mas acho que há um caminho para se pensar em que, por um lado, se resguarda, né, o direito do indivíduo que eventualmente quer fazer uso, né, para algum tipo de diversão, né, ou até para medicamento, né, como a gente, né, bebe a cervejinha no sábado, com a família, enfim. Agora, acho que a imagem de alguém cheirando pó na frente da escola, ela realmente é muito ruim, né? E não é disso que se trata, né? No Uruguai, por exemplo, se está tentando fazer uma regulação, né? A lei é bastante severa com relação aos locais onde pode haver esse consumo. E são locais privados, né? Quer dizer, ninguém pode fazer o consumo no meio da rua, né? Atrapalhando a vida dos outros. Então, acho que é nesse sentido que eu acho que a gente precisa pensar nessas regulações, né? Tá certo. Nós vamos rapidinho a mais um intervalo e voltaremos já com questão de ordem. Não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute a intervenção federal. O vereador Carlão, do PT. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as posturas dos colegas aqui a respeito desses pontos no que diz respeito à polícia, às drogas e tudo mais. Bom, eu penso, primeiramente, assim, contrário do que o meu colega Tenente Santini colocou, eu penso que a segurança pública ela não pode ser pensada, a economia, sem o cidadão, ela não funciona. Então, quando se pensar em segurança, eu tenho que pensar a partir do cidadão para que eu possa avançar para a tecnologia, para a economia. E eu penso que nós precisávamos ter uma polícia, reforço o que já falei na primeira fala, uma polícia mais cidadã. Precisaria desmilitarizar a polícia, porque senão ela não consegue desmilitarizar. Tem gente que entende que é desarmar a polícia, não se trata disso. Mas se trata da gente ter uma polícia, como o Tenente Santini colocou aqui no intervalo, a importância da unificação das forças policiais para que elas possam agir verdadeiramente em conjunto. Porque hoje, dificilmente você vê uma apreensão de arma que não tenha um agente público envolvido. Nós vimos recentemente um cabo do Exército com um caminhão do Exército levando fuzil para o Rio de Janeiro. Nós vimos uma apreensão no Rio de Janeiro que vinha dentro dos aeroportos, vinha nos aviões, nos voos comerciais, nos voos de transporte de cargas, a quantidade de fuzil que vem pelos meios legais. Então, combater a segurança tem que começar por aí, principalmente nos agentes públicos, que são as pessoas que são responsáveis por fiscalização, nos aeroportos, fiscalização nas estradas, daí a importância de você unificar a polícia, porque a polícia rodoviária, a polícia federal, a polícia civil, da forma que eles trabalham hoje, com vários comandos, há várias metodologias diferenciadas de trabalho, você desperdiça força e não combate corretamente o trabalho. Então, eu ficaria aí com essas três questões. Em relação às drogas, eu concordo com o professor. É necessário, primeiramente, abrir o debate sem a sensação de que um lado está certo, o outro está errado. É necessário que o conjunto da sociedade, que essa discussão não tenha o tabu que tem hoje, que não é permitido discutir a liberação das drogas. Tem que debater, a sociedade tem que debater isso muito abertamente, até para ela entender o que é a liberação do consumo da droga, controlada, como disse aqui o professor, para que a gente possa ajudar no combate. E, fundamentalmente, o ataque na questão da economia, do crime organizado, porque é isso que faz com que o ciclo vicioso da droga, do tráfico de arma e da violência aqui na ponta, ele passa por você. E hoje é impossível
que o bandido, que o crime organizado guarda dinheiro embaixo do colchão. Esse dinheiro está guardado, e muito bem guardado, nos bancos privados, que não há um controle social sobre esse setor. E se a gente quiser combater de verdade o crime organizado, passa também por esses órgãos. Temos que investigar os bancos, temos que investigar os recursos que são levados para outros países, porque é dessa forma que a gente vai enfraquecendo o crime organizado. Certo, nós temos ainda 7 minutos de programa e eu quero perguntar aos 3 convidados. Hoje a gente teve essa medida do governo federal, mas na visão de vocês, como a gente poderia mudar o cenário de violência? A gente fala do Rio de Janeiro, mas tem vários outros estados também com problemas, inclusive nas cadeias, com outras intervenções, digamos assim, até a polícia não, o exército em outras cadeias também de outros estados, mas de que forma, a pequeno, médio e longo prazo, a gente pode reverter essa questão da violência e mudar aí a realidade, ou pelo menos amenizar essa questão da violência nos estados, vereador Carlão? Eu começaria inicialmente, muito rapidamente, precisaria ter uma intervenção e mudança no sistema carcerário, porque ali é a universidade do crime. Hoje você vê traficante pedindo para ser preso porque hoje é confortável administrar o crime organizado dentro da cadeia. Segundo, eu acho que nós não podemos produzir mais bandidos e a forma da gente combater o crime é você fortalecer a base social de educação. Por mais que demore, mas se você não começa, demora mais ainda. E a outra é a intervenção do Estado em políticas públicas, porque se hoje a parcela da sociedade, particularmente nos morros, nas favelas, acabam protegendo muitas vezes o bandido, é porque tem a falta do Estado. Você vê no Rio de Janeiro mesmo, com a intervenção federal, o Exército entra num dia, no outro dia tem uma ação dos criminosos que voltam lá e desafiam a polícia, colocando as barreiras de novo. E a população enxerga isso e ela não consegue reagir. Então ela precisa da proteção do Estado na educação, nas políticas públicas, no saneamento e particularmente no caso específico do Rio de Janeiro, em favelas aqui de São Paulo, é uma política de habitação que possa fazer com que esses bairros, eles tenham, de forma urbanística, eles tenham facilidade para que o Estado tenha uma presença, a polícia tenha uma presença mais constante. E, por último, a questão da relação polícia e sociedade, de ser uma relação de cidadania que possa fazer com que a sociedade tenha no policial um parceiro e não o agressor que faz com que ela fique com medo. Vereador Tenente Santini. Eu acho que uma reformulação do sistema judiciário, dando amparo legítimo para as polícias trabalharem de maneira correta, dando amparo para que o bandido fique na cadeia, juntamente com a estruturação do sistema carcerário. Não posso ter um presídio com uma cela para 20 e ter 100 pessoas lá, uma cela para 5 ter 50. Realmente você não reabilita ninguém, então é um problema grande. Então tem que ter uma política pública permanente de construção de presídio. O Brasil que mais prende. Tá bom, então, mas já que é o país que mais prende, porque tem mais bandido. Se tem mais bandido, tem que botar em algum lugar. O que eu não posso é criar medidas do judiciário para soltar esses marginais. Então nós temos que criar presídio. Todo ano cria presídio. Até acabar. Um dia vai acabar. Um dia que acabar, a gente transforma em escola, transforma em ginásio. Então tem que ter uma política. Temos que ter um desenho claro que o bandido não é mocinho, que o policial, quando está lá, ele não quer ir lá trocar tiro com o bandido. Você quer trocar tiro com o bandido? Ninguém quer. Porque ele tem que ir. Então não adianta ficar criticando a polícia. A polícia faz o que tem que fazer. Não sai de casa, hoje eu vou trocar tiro com o bandido. Que bom. Não. E nós temos que acabar enfrentando, eles dão erradas, dá certo, assim como tem erros em todas as profissões. E uma coisa que a gente esquece de falar, mas é muito importante, é o combate à corrupção. Gostaria muito de termos uma política permanente da operação da Lava Jato. Lava Jato permanente, em todas as cidades, em todos os municípios. Por quê? O dinheiro do desvio da corrupção era para estar fomentando políticas públicas sociais. Era para estar construindo escola, para estar investindo em professor, para estar investindo em médico. Não. É um país corrupto, nós estamos vendo. Quanto de dinheiro foi desviado na questão de uma operação única, que é 1% do Brasil, da operação Lava Jato. Então, acho que nós devemos ter uma Lava Jato permanente. E, por último, a unificação do sistema policial, de maneira ao contrário do que o vereador falou, não desmilitarizar, militarizar todos os policiais. Deve ser uma polícia militarizada, que é diferente de militar.
estrutura, hierarquia militarizada, para ter um ordenamento jurídico, uma hierarquia, uma disciplina. Então pega a Polícia Federal, sobe a Força Nacional de Segurança, unifica dentro do Ministério da Segurança com uma tropa forte, até para tirar esse desgaste das Forças Armadas. Vamos colocar as Forças Armadas na fronteira realmente, como o professor falou. Hoje a gente tem 20% do efetivo das Forças Armadas nas fronteiras e 80% nas grandes centros. Vamos deixar 20% nos grandes centros e 80% nas fronteiras. Então não vou delongar, quero ouvir a opinião do professor, mas no geral minha solução seria essa. Ok, professor. Não, só acho que um elemento, né? 30% da população carcerária hoje não deveria estar na prisão. Né? Quer dizer, já transcorreu o seu tempo, ou então ele está ali provisoriamente, e aí quem tem dinheiro paga o habeas corpus, quem não tem dinheiro não paga. Né? Então acho que é mudar o sistema carcerário e o sistema penitenciário. Eu achei esse aspecto Só fundamental. para o pessoal entender, professor, quando é a pena totalmente cumprida, automaticamente essa pessoa ela não sai? Não, automaticamente não. Tem gente que está lá e que já devia ter saído há muito tempo, né? E fica justamente à mercê do crime organizado, que vai fazer o pagamento à sua família, que vai viabilizar a vinda da mãe, do pai para fazer a visita, né? Então acho que isso é fundamental, isso é crucial, isso é o mínimo que a gente espera do Estado, né? Então acho que, para além disso, é fundamental que haja, sim, uma busca por melhorar a gestão da polícia. Ninguém é contra a polícia, né? Outro dia eu fui fazer um boletim de ocorrência, não tinha papel na delegacia. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que prestigiar o profissional da segurança pública, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, né? Para que ele possa fazer o seu bom trabalho. Às vezes o policial está numa situação de conflito e falha o armamento dele, porque não tem manutenção. Né? Então, acho que esse elemento é muito importante também. E, por fim, voltar ao tema da importância da gente fazer o debate, né, da questão da regulação, né, do consumo de drogas. Eu acho que precisa ser desmistificado e precisamos pensar em formas de fazer isso. Isso atua fortemente justamente na economia do crime, por um lado, e fortalece a economia real, por outro lado. Pode fortalecer. Acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. Tá certo. Então, eu agradeço a participação de vocês. E se você não assistiu o nosso debate por inteiro, pode acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas e na playlist em que tem questão de ordem, e lá nós temos ali o nosso programa, tanto esse debate a respeito da intervenção federal, quanto tantos outros que a gente faz aqui na TV Câmara Campinas. A gente fica por aqui, eu agradeço a participação de vocês e até um próximo Questão de Ordem.